Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo Pallotta, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em Customer Experience do Brasil. Meu nome é Francisco Zapata, eu sou fundador da Kentricus, que é uma consultoria especializada em centralidade no cliente, e estamos começando mais um episódio do Customer Lovers. Oi Isis, é um prazer ter você conosco. Sua experiência em operações e atendimento ao cliente em empresas como Uber e Quinto Andar é realmente inspiradora. Vamos explorar um pouco sobre sua trajetória e insights sobre a experiência do cliente. Mas no início eu queria te pedir para você compartilhar com a gente sobre sua experiência profissional. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, a você, ao Zapata. É um prazer enorme fazer parte de um projeto tão bacana, que no fim enaltece os profissionais de relacionamento com o cliente. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou uma mãe orgulhosa, sou jundiaense, que faz bate e volta para São Paulo há 20 anos. Sou mãe do Cauã, sou espontânea até o último fio do cabelo e com uma experiência bem consistente no mercado de atendimento, que já foi call center, que hoje é CX, e trabalhei em indústrias muito diferentes. Então, eu trabalhei desde do BPO, na Atento, lá nos primórdios, até indústria aérea, educação e, nos últimos anos, bastante experiência em empresas tech. Eu comecei como muitos profissionais na PA, já fui supervisora lá na Atento, virei cliente em 2008, fiquei 6 anos na Sony Electronics, me tornei gerente lá dentro. Ali eu aprendi sobre atendimento, mas também suporte técnico, tive a chance de implantar o NPS no Brasil, numa época que se falava muito pouco sobre isso. Treinei a primeira equipe de suporte aqui no Brasil de PlayStation e atendi clientes premium presencialmente, nos primórdios também das mídias sociais. Fui para o mercado aéreo, fui ser feliz, eu falo que a minha carreira é muito sobre ser feliz e recalcular a rota o tempo inteiro. Então, eu fui ser feliz na TAM, fui trabalhar num esquema 24/7, ajudei a implantar a cultura Latam Airlines, passei por esse momento de mudança e atendi problemas completamente diferentes do que eu estava acostumada, Não era mais o artigo 18, o problema na assistência técnica. Ali eu tinha problemas reais de vida ou morte até, Então, era uma questão mesmo de segurança em primeiro lugar e atender desde a segunda-feira de manhã ao domingo à noite. Finalmente, em 2018, eu chego no mundo das Big Techs, fui trabalhar na Uber, no mundo de motoristas e passageiros. A Uber, na época, tinha 4 anos aqui no Brasil, e fui estruturar uma área de projetos em operações para mídias sociais. Saio de lá porque eu entendo que projetos é legal, mas eu gosto de operação. Volto no meio da pandemia para operações no mercado online na Corner Shop, que tinha sido recentemente adquirida pela própria Uber. E aí, o ano passado, eu faço a migração de uma operação de 700 pessoas em toda a América Latina para atender na plataforma da Uber. E aí, finalmente, no final do ano, eu aterriço no mundo Quinto Andar, para suportar a implantação de uma operação nova, uma operação premium, para proprietários de múltiplos imóveis. Eu amo operações, como eu comentei, eu faço gestão de equipe, eu acompanho projetos, mas, acima de tudo, eu sou uma resolvedora de problemas maiores. E sou muito feliz por isso. Sensacional essa sua experiência. Então, assim, trabalha com operações e gosta de botar a mão na massa ali em operações. Isso é muito importante, porque esse é um pilar importante, um tema importante quando a gente fala de CX. Mas vamos lá, você que gosta de trabalhar com operações, está muito envolvida com isso, como você já mostrou. Como é que você descreveria a importância da operação na experiência do cliente como um todo? E como é que você vê também essa experiência do cliente concentrada em um único aplicativo, que foi o caso do Uber, que é o caso da Quinto Andar, enfim. Conta um pouco dessa experiência para a gente. Bom, de uma forma geral, ter uma operação de CX interna ou terceirizada é essencial para manter a confiança do cliente numa marca ou num produto. Então, mesmo um celular de ponta, ele pode apresentar defeito, uma mala pode ser extraviada, um problema pode surgir entre o inquilino e o proprietário. Então, está disponível para refazer esse happy path, para garantir que a jornada dê certo, questão de posicionamento. E hoje eu diria até que é uma questão de sobrevivência, CX deixou de ser um luxo
é uma questão essencial de posicionamento mesmo, né, de mercado. Agora, quando a gente fala da experiência dos clientes em aplicativos, eu trabalhei em mercados de interesses muito mistos, então tinha o cliente que lidava bem com a tecnologia e aquele que tem dificuldade para resolver os problemas sozinhos, que não sabe exatamente como navegar ali no mundo de opções. As empresas elas têm investido muito em UX, mas nem todas as gerações se adaptam a isso. Só que você tem também o baby boomer que precisa pegar um Uber ou que quer alugar um imóvel e fazer compras na pandemia, como foi o caso ali que ninguém podia sair de casa. Então, você se obriga, como cliente, a entender aquela tecnologia. É nessa hora que toda a plataforma ela precisa se mostrar acessível e ter uma equipe disponível ali, né, para ajudar, para mudar a percepção ou para transformar uma experiência ineficaz, infeliz ali na mesma hora. Essa é a expectativa do cliente. Eu fiz parte dessas estratégias e a gente sempre trabalhou com intenções bem claras, né? Então, em primeiro lugar, especialmente quando a gente trabalha em aplicativos e tal, você tem que estar muito disponível para responder qualquer dúvida a qualquer momento. Você tem que oferecer facilidade de acesso, então, se o cliente precisa de ajuda, o botão de ajuda tem que estar bem ali, bem na cara do gol, acessível. E você tem que ser resolutivo, então você tem que entender o que o cliente precisa e resolver. Apesar da IA e dos bots treinados, é essencial você ter gente pronta para ajudar. Se a tecnologia não responde, eu preciso garantir que esse cliente vai ter o suporte que ele precisa. Se ele quer falar, a gente tem que ter gente disponível ali para ouvir. Se ele quiser me escrever, eu preciso fechar o ciclo e oferecer uma solução por ali. Engraçado, mas as Big Techs elas começaram muito inacessíveis e hoje sim elas vêm se estruturando fortemente para ganhar o cliente, não só como um produto inovador, como é o caso da plataforma do Quinto Andar, por exemplo, mas também com uma equipe de pessoas pronta a escutar, ter esse lado da empatia muito forte e resolver, porque no final das contas ninguém quer ligar, ninguém quer acessar, mas se ele acessa, ele quer ter o problema dele resolvido. Isis, quais foram os maiores desafios que você enfrentou na construção de uma cultura de experiência do cliente em suas empresas anteriores? Bom, no passado, vender CX como um propulsor de vendas era muito difícil. Era a velha história de que atendimento, CX, suporte era centro de custo e não um investimento necessário. No entanto, as empresas elas vieram aprendendo, quebrando a cabeça e mudando o formato do suporte nos últimos anos. Eu passei pela indústria aérea, então, por uma empresa que mudou de cultura e que tinha um mote muito forte de excelência no cuidado. Na transformação, a gente viu a eficiência trazendo lucro, mas sem sustentabilidade. Então, eu vivi uma situação de aumento de reclamação, de insatisfação crescente, e aí é a hora que a diretriz muda de novo. Então, mudança aqui é lei, né? É regra. Então, nesse momento, a gente recalcula a rota e aí coloca de novo os sonhos dos clientes no centro das decisões. Falando em empresas tech, eu vi a transformação da Uber de uma empresa que trabalhava muito com macros, textos prontos para responder as perguntas dos clientes, para uma empresa muito mais consciente da importância da customização. E isso veio muito até da própria aquisição da Corner Shop, além da mudança do mercado, né? Na Corner Shop, a gente tinha uma equipe enorme de funcionários internos na América Latina toda, sem URA. Então, nem URA no chat e nenhum outro canal. Então, a gente dava total autonomia também aos analistas de atendimento para fazer aquele suporte, para resolver o problema do cliente de uma forma lenta, dispendiosa, mas resolutiva, né? Hoje você tem a cultura do melhor dos dois mundos, né? Então, você tem acessibilidade, você tem eficiência e você tem resolução. Então, isso sempre funciona, né? Uma tríade perfeita. Às vezes pode demorar um pouco para que tudo isso seja concebido, requer um compromisso gigante de toda a empresa, não é você estruturar uma área que vai fazer isso, é toda a empresa assumir isso como uma cultura de serviço, mas gera, no final, relações mais longas com o cliente, relações de confiança mesmo, que faz total diferença.
E a regra mais importante de toda a operação de CX, você tem que fazer o básico bem feito. Então, antes de inovar, é muito importante você ter certeza que você tem uma equipe treinada, que você tem processos claros, que você tem uma ferramenta de conhecimento amigável e que você tem o perfil ideal da equipe. Aí sim, você pode inovar que vai dar certo. Agora, Isis, como é que você viu essa relação entre tecnologia e atendimento ao cliente? Quais são os pontos, ou os principais pontos que devem ser considerados para garantir que essa tecnologia não substitua o contato humano, que é tão exigido aí pelos consumidores, né? Bom, Palata, hoje quando a gente fala de tecnologia, necessariamente vem se falando muito da IA, né? Tá no discurso de todo mundo, mas isso requer investimento, requer treinamento, requer adequação, ferramenta, empresa, equipe. Então, se ela não for muito bem condicionada, ela pode desvirtuar os processos. A tecnologia ela precisa estar envolta num plano com objetivos muito claros, com muito teste A/B. Então, isso funciona, isso não está gerando o resultado que a gente precisa, dá muito trabalho, e por aí vai. Eu verdadeiramente não acredito que o atendimento humano é plenamente substituível. Afinal, os clientes eles enfrentam situações não mapeadas, um problema ele pode se tornar muito mais complexo do que esperava. O cliente pode não saber fazer a pergunta ou não usar necessariamente as palavras que a gente tinha mapeado, ser mal entendido, ser irônico. Então, aqui um bot vai ter dificuldade, aliás, um bot é muito mais robotizado, então ele não vai conseguir ajudar. E a IA pode demorar a concluir o que o cliente precisa de verdade. Então, nessa hora, precisa você ter alguém ali disposto a ouvir e a desburocratizar o que parece muito difícil, né, no ponto de vista do cliente. E no final, tem que estar super disponível para resolver ou se disponibilizar o máximo possível. Então, nesse ponto, quando você, cliente, não acredita mais, né, na empresa, quando a situação tomou um rumo muito complicado, na minha concepção, só o contato humano vai conseguir, de fato, ajudar e acalmar a ansiedade desse cliente. Sabemos da importância de ouvir o cliente, né, Isis? Que métodos você usa para coletar feedback e como isso impacta nas operações do quinto andar? Bom, no quinto andar, a gente trabalha com metodologia NPS, como muitas companhias, logicamente, mas tudo isso também é segmentado por jornada. Então, na jornada de atendimento ao cliente proprietário de múltiplos imóveis, a gente entende de forma macro as dores de cada tipo de proprietário, porque aqui a gente está falando de proprietários que têm de 5 a 200 imóveis, e trabalha com mapeamento dos problemas e roteamento das soluções junto às áreas responsáveis. Então, ali a gente está muito disponível para ouvir e buscar a solução, que pode ser uma solução relacionada a pagamentos, a vistorias, a saídas. Então, é preciso a gente entender para conseguir dar o destino e a solução para o cliente, né? E tudo isso para a gente serve como informação para a mudança. Além disso, a gente tem pesquisa de satisfação em todos os canais, a gente mapeia, né, o que é C7, especialmente de 7, e a gente atua de forma muito granular nos ofensores. Então, a gente está falando aqui de ofensores de processos, então processos inclusive da companhia. A gente está falando de produto, então uma dificuldade de acesso em um botão específico, num download de documento, ou oportunidades humanas. Então, eu tenho uma pessoa que apresenta um comportamento mais questionável, eu tenho algumas atitudes que eu preciso trabalhar, então coletar esse feedback, trabalhar em cima disso, faz parte da nossa missão. Então, na verdade, é meio que o nosso dia a dia ali, dentro do quinto andar e dentro da operação como um todo. Isis, qual foi a sua contribuição para o desenvolvimento de produto que atendesse melhor as necessidades dos clientes da Quinto Andar? E como foi nas outras empresas que você passou, como a Uber, por exemplo? Você consegue compartilhar algum exemplo específico? Claro. Bom, na minha carreira eu tenho participado principalmente de desenho de modelos ideais de suporte ao cliente. Isso aconteceu em algumas empresas. Como que eu vou compartilhar as dores dos clientes com as áreas, mudar processo, especialmente em empresas de serviço, né? Então, a gente sabe que mudar a experiência muda a percepção do produto, do aplicativo e por aí vai.
Então, no quinto andar, por exemplo, se entendeu que o proprietário múltiplo ele tem necessidades muito específicas. E, como companhia, se resolveu, então, estruturar uma área de suporte e serviços só para a jornada deste cliente. Então, quais são as mudanças que a gente vem fazendo, né? A gente entende que um cliente que tem múltiplos imóveis, ele precisa ter uma visão simplificada e muito mais holística de tudo o que está acontecendo com todos eles. É a hora de você abrir a sua conta e ter uma visão ampla de tudo o que está acontecendo com os seus 5, 10 imóveis. Os proprietários, eles querem um aplicativo muito mais amigável. Então, como eu faço e como eu levo o feedback desse cliente para que a área de produtos trabalhe com um direcionamento e uma visualização de soluções para o cliente muito mais aderente. E aí a gente mapeia, né? Quais são os maiores problemas, as maiores necessidades, o que tem que aparecer primeiro, e aí sim a gente desenha o produto ideal. Isso já vem acontecendo e a gente já tem uma área de produtos, por exemplo, dedicada só a olhar o que a gente tem de feedback de proprietário múltiplo. E, claro, o acesso aos canais de atendimento para esses clientes, ele é bem mais simplificado. Então, eles não querem falar com uma máquina, eles querem falar diretamente com gente. Então, a gente tirou a URA para esses clientes, eles têm um atendimento VIP e tudo isso foi mapeado através do NPS. Então, esse cliente dizia que ele não queria ficar falando com uma máquina e escolhendo a opção. Ele queria ligar e ser atendido por alguém que ia entender necessariamente qual era a solução e dar o direcionamento, independente de qual era o problema. E isso foi uma mudança avaliada e realizada no ano passado. Dentro da Uber, eu participei, como eu comentei, da migração da Corner Shop, né, que era um aplicativo de compra de mercado, para a plataforma da Uber. Então, eu tive a oportunidade de participar de toda a configuração da ferramenta de atendimento e do desenho da jornada ideal de compra via aplicativo, aí evidenciando as maiores dores dos clientes de novo. Então, a gente trouxe a necessidade, por exemplo, de deixar o menu ajuda ali na aba de mercados bem aparente, quase piscando. A gente mapeou processos que poderiam gerar uma devolução automática de valor gasto em caso de problemas na compra, sem que o cliente necessariamente precisasse abrir uma reclamação. Então, a gente também conseguia mitigar contato, mas gerando uma experiência satisfatória. E o que eu acho mais sensacional numa empresa gigantesca de processos super complexos, a gente conseguiu dar a esses agentes focados no atendimento de mercado autonomia. Então, dependendo do caso, eles podiam ser mais concessivos, eles poderiam oferecer um crédito, eles podiam acreditar no que o cliente estava falando, e eles podem até hoje, sem necessariamente pedir comprovação. Então, isso reverte completamente a satisfação desse cliente e faz com que a gente tenha um tempo de resolução também muito mais rápido. Então, há alguns anos, isso no mundo da Uber era completamente inaceitável. Então, foram grandes transformações que eu tenho muito orgulho de dizer que eu participei. No quinto andar, Isis, você está desenvolvendo uma estrutura para atender proprietários múltiplos. Quais são as principais necessidades desse público e como você planeja atendê-los? Bom, Zapata, eu comentei um pouquinho sobre isso, né, na pergunta anterior, mas eu vou falar das necessidades do meu público, já emendando com as soluções que a gente está estruturando agora para 2025, porque esse é o ano do proprietário múltiplo no quinto andar. Então, as necessidades desse cliente, elas são muito específicas, eles têm muitos imóveis. Então, a companhia está, como eu comentei, deixando esse produto mais amigável e a equipe de atendimento está sendo treinada para resolver muitos casos sem necessariamente escalar para uma outra área. Então, dentro do quinto andar, a gente é dividido em equipes específicas, né? Então, eu tenho a jornada de pagamento, eu tenho jornadas de contratos, eu tenho equipes que trabalham com cada etapa de usabilidade do produto.
O que a gente está trabalhando ali é treinar a nossa equipe de atendimento de proprietários múltiplos para atender diretamente problemas de pagamento, que antes a gente escalava, questões de contrato. A gente tem dentro de algumas equipes já posições dedicadas só para atender o cliente PP Multi. Então, quando a gente não atende no nosso front, a gente tem equipes em outras áreas que só atendem esse cliente num tempo muito mais curto. Então, a gente consegue sair um pouco do atendimento padrão. Esse cliente ele exige personalização. Muitos deles eles querem estar carteirizados e serem atendidos de preferência pelos mesmos prestadores de serviço. Seja num caso de vistoria, então sempre o mesmo vistoriador que vai no meu imóvel, ou na hora de reclamar sobre alguma coisa que não funcionou ou que ele tem dúvida. Ele gosta de conversar sempre com a Daniele, ele gosta de conversar sempre com a Deise, com o Cláudio. Então, isso são algumas coisas que a gente também vem se adaptando. A nossa equipe, ela vem sendo treinada para dar o atendimento VIP e super premium que esse cliente quer. Então, o que exige de nós oferecer também uma equipe super capacitada e com perfil diferenciado. Então, a gente está mudando a nossa equipe, a gente está contratando de uma forma diferente, a gente está trocando gestão. A gente entende que aqui eu preciso de um perfil muito mais resolutivo e com aquilo que a gente chama de ownership. Então, nessa equipe, eu só quero os melhores para o perfil do proprietário múltiplo. E, além disso, né, a gente está trabalhando com ganho de celeridade, além do normal, nas esteiras específicas. Então, como eu comentei, contratos demandam tempo. Então, a gente não vai para a fila normal. O nosso proprietário, ele vai para uma fila com muito mais rapidez. O contrato dele sai muito antes. Casos de vistoria, de reparos, a gente já tem equipes dedicadas também para olhar só a jornada desses clientes. Então, todos os investimentos, eles têm sido feitos não só em uma central, mas em toda a empresa, não só nas áreas de suporte, mas também nas áreas de operações, para que esse cliente, de fato, seja um cliente diferenciado e que tenha uma confiança para trazer todos os seus imóveis para dentro da plataforma no quinto andar. É o desafio que a gente abraçou para esse ano e eu tenho certeza que a gente vai conseguir entregar isso com todos os méritos. E assim, agora deixa eu trazer um outro tema que tem muito a ver com as empresas que você passou e principalmente a empresa que você está hoje, que é falar de cultura. Como é que você acredita que a cultura organizacional influencia, de certa forma, a experiência do cliente? E que práticas você implementou para alinhar a equipe a toda essa cultura? Eu passei por algumas adequações de cultura corporativa, né? E mais do que a cultura influenciando a experiência, eu fico muito feliz em ver o cliente influenciando a cultura. As empresas que realmente se importam e entendem o valor do cliente têm investido nisso, né? E eu tenho visto isso nas últimas empresas pelas quais eu passei. Então, vão muito além do que está escrito na parede. Transformar mesmo todo um modus operandi de negócio, que é super desafiador, mas existe o compromisso. E o relacionamento em si está trabalhando ou ser desenvolvido completamente em prol do cliente. Isso hoje já não é mais nem um diferencial competitivo, né? É uma necessidade mesmo. O quinto andar, ele traz um conceito de customer centricity nos seus princípios de liderança. E tem como propósito ajudar as pessoas a amar o lugar onde elas moram. A gente só consegue isso quando os colaboradores eles enraizam a importância dos usuários da plataforma e eles se preocupam genuinamente em oferecer a melhor solução, o melhor atendimento. Então, para alinhar a equipe aqui do quinto, a gente está levando para o atendimento casos de sucesso, revisando nossos processos, dando autonomia para esse time e, super importante, acompanhando de perto, seja numa terceirizada ou junto a uma equipe interna. Se você, como liderança, não está perto e você não repete o que você precisa o tempo inteiro, não compartilha claramente os anseios do seu cliente, você não acultura os seus representantes.
Então, cultura é algo que você constrói no dia a dia. Isso tem que ser repetido, isso tem que ser evangelizado, isso tem que ser contextualizado nos casos que eles estão tratando. Então, é um trabalho, faz parte daquilo que a gente precisa para que cultura seja missão. Finalmente, Isis, quais foram os principais aprendizados que você obteve ao longo de sua carreira em relação à melhoria contínua na experiência do cliente? Olha, Zapata, foram muitos, mas eu vou citar 3 essenciais, assim, na minha opinião, né? Primeiro, a gente só descobre o jeito ideal de fazer algo depois de testar, errar, captar feedback e refazer. Então, é a história do errar rápido para corrigir rápido. Isso é melhoria contínua. E é o ciclo da reciclagem mesmo, acho que isso funciona em qualquer ambiente. 2, o cliente é o meu termômetro para priorizar as minhas ações também junto ao time. Eu tenho 100 problemas para resolver, mas o que pesa mais, né? O que tem maior impacto e menor esforço? Priorização é chave para você obter resultados consistentes. É importante você focar para gerar pequenas mudanças. E aí, depois, a transformação ela vai acontecer. E terceiro, eu já venho comentando sobre isso, mas é a questão do acompanhamento. Se você não olhar resultado todo dia, o movimento das suas curvas de indicadores, a evolução da sua equipe, nenhuma ação vai se sustentar e as pessoas elas se deixam levar pelos pequenos incêndios de todos os dias. Então é muito importante você centralizar e ter uma meta, mas repetir essa meta, tá ali pertinho para garantir que tudo isso de fato esteja acontecendo. Como é que você vê a evolução da experiência do cliente em aplicativos de serviço nos próximos anos, que é a base, né, dos últimos 2 empresas que você passou, especialmente com o avanço de inteligência artificial e automação? Como é que vai ser esse impacto na sua visão? Bom, Paulo, o que eu tenho vivenciado nos últimos anos, além da aplicação das novas tecnologias, foi um movimento mesmo do back to the basics. Então, de revisar se o nosso funcionamento mais essencial está alinhado com a expectativa de entrega e de satisfação do cliente. Hoje se tem muito mais critérios antes de aplicar uma automação gratuita só porque é uma tendência. URA, bot, robô de atendimento, é tudo coisa do passado, né? A IA só vem depois de muita lição de casa. O que sim eu entendo que veio para ficar é a inteligência que antecede necessidades e oferece soluções ao cliente em casos de maior impacto e menor esforço, né? Isso já é proforme nos aplicativos maiores e tem um efeito super positivo na experiência dos usuários. O futuro dos aplicativos de serviço é sempre ser muito amigável. Por isso, a questão de escutar tanto a voz do cliente, né? A ideia é o como você faz para oferecer a melhor solução self-service, mas ainda se manter super engajado com esse propósito de ser acessível, de ser humano, de oferecer algo que vai muito além daquilo que está na tela do seu aplicativo. A gente sabe que no final, errar com o cliente sai muito caro. Então, fazer um investimento antes de uma aplicação de uma tecnologia é o primeiro passo, né? Excelente, excelente, Isis. Muito obrigado mesmo por compartilhar toda a sua expertise em operações, nesse tema que a gente puxou aqui para esse episódio, para auxiliar e entregar, obviamente, uma experiência melhor para os seus clientes. Mas antes de finalizarmos esse episódio maravilhoso, gostaríamos que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Como mensagem final, eu vou, lógico, puxar a sardinha para o meu lado e orientar a investir na carreira de CX. Acho que é uma carreira que agora está na moda, mas é importante você estudar o que é a experiência do cliente, vivenciar um pouco do que é essa história de prestar suporte antes de propagar, né? Então, assim, estuda, entende, mas assuma a responsabilidade de propagar a voz do cliente na sua empresa. Eu falo que eu sempre fui aquele advogado chato em reunião de produto. Então, assumam essa cadeira, esse papel. Nem sempre ele é grato, nem sempre ele é gostoso, mas ele é necessário. Então, estudem, se preparem e muito mais do que uma onda, surfem em CX como uma grande oportunidade de transformação de cultura corporativa mesmo, né? É isso que a gente vem falando tanto.
importantíssimo. Respeitem as suas operações de atendimento, os seus operadores, os seus analistas. São eles que te representam ali na linha de frente e que podem mudar não só uma experiência, mas como o dia do seu cliente. Então, antes de qualquer coisa, tudo começa na PA. Bom, Luiz, vou terminar com essa frase sua de confie nas operações. Eu adicionaria de autonomia também para as suas operações, né? Elas fazem a diferença, no final das contas, para toda a experiência do cliente. E assim, gente, chegamos ao final desse episódio do podcast. Queremos agradecer a todos por nos acompanharem e, obviamente, a nossa querida convidada Isis. E esperamos que tenham encontrado insights valiosos aqui. Não deixem de nos seguir para mais conteúdo relevante, inspirador, aqui no podcast Customer Lovers. Até a próxima, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.